Tem alguma pergunta aí para mim? Mensagem? A moça tá perguntando aqui. Batatinha, você quer namorar comigo? Uma pergunta, duas respostas. Na primeira resposta, A, uma verdade e uma mentira. Na segunda resposta, na letra B, uma mentirosa e outra verdadeira. Bom dia, Pai de Cristo, com muita paz, com muita alegria, meu querido, minha querida. Estou aqui agora, nesse momento, 7 horas e 30 minutos, do dia 20 de 6 de 2026. Meu querido, se eu te fizer uma pergunta aqui, você vai saber responder? Em qualquer número que eu colocar ele, virar de cabeça para baixo, qual desses dois números de 1 a 10 que ele não vira a cabeça? Você sabe, você me responde aqui. Mas, meu querido, a pergunta da moça, uma moça de 18 anos procurando se eu quero namorar com ela. O que você acha que eu devo responder? Sim ou não? Na resposta sim, ela vai analisar e você vai analisar. Qual o significado de um velho de 60, 70 anos namorar com uma moça de 18 anos? Ela vai aceitar ou não vai aceitar? Mas aí eu vou dar a resposta para ela. Sim, tenho coragem de namorar com você. Você tem coragem de casar comigo? Duas respostas dela outra vez. Sim ou não? Qual o significado de uma moça de 18 anos acreditar em casar com um velho? Aí ela pensa, esse velho não me ama, ele está com brincadeira. Mas se ela falar assim, não, ela vai pensar duas vezes. Será que ele me ama? Ou será que ele está brincando com a minha cara? Então, meus queridos, é um enigma das perguntas que todos nós temos duas respostas, sem saber qual que é a verdadeira. Se nós podemos falar sim ou não. Então, dentro do sim ou não, é aonde, no finalzinho do vídeo, eu vou mostrar para vocês qual o significado da pergunta. Você quer casar comigo? Você quer namorar comigo? Você tem coragem de namorar comigo? Você tem coragem de casar comigo? Aí a resposta, de onde que ela vem, por que nasceu essa pergunta dentro da minha cachola. Então, meus queridos e minhas queridas, vamos continuando aqui agora. Eu tenho dois sentidos, um para cima, o outro para baixo. Eu tive duas escolas. Meu pai era católico, minha mãe evangélica. Eu tive 6 professores. Cada um tinha um sentido diferente. Aí eu tive no fundamental mais 6 ou 8 professores. Cada um tinha um sentido diferente. Depois no superior tive vários professores. Então a escola do mundo é onde nos faz um filtro de que se nós não sabermos aonde nós chegarmos, é o ponto certo, a hora certa. Então vamos voltando ao vídeo de ontem que eu fiz ali no WhatsApp. Eu fui para sua casa sem te avisar que ia jantar na sua casa. Mas eu arrumei lá, fui lá para sua casa, já era 8 horas da noite, vamos jantar lá com fulano, vamos. Quando você chegou na minha casa, eu e a mulher, não tem condição de fazer um panelão de comida. Mas então sobrou do almoço, nós fizemos um mexido. Quando você chegou na minha casa, nós estávamos terminando de comer aquele mexido, aquele pouquinho de comida que sobrou ali, para ir deitar e dormir ou assistir uma televisão. Você chegou, nós viemos jantar. Pensa bem nessa resposta. Aí, como eu não ia fazer um jantar, eu não fui no mercado comprar carne, comprar um alface, comprar isso, comprar aquilo. Aí chega a visita. Me pegou, falando assim, um palavrão, pegou de calça curta. Não tinha nada sobrando ali, porque eu deixei de fazer compra de manhã cedo, comprar os trem tudo novinho para fazer o almoço. Aí o que eu vou fazer? Agora voltar a contar outro assunto aqui. No meu aniversário, caso acontecido, caso verdadeiro. Eu convidei um certo homem para ir almoçar lá com nós no meu aniversário de 68 anos. Eu fiz um almoço, paguei cozinheira, ganhei o salão lá, fizemos aquele almoço para umas 70 pessoas mais ou menos. Deve ter dado quase isso. Então, na realidade, tinha comida para todo mundo. Eu convidei um casal que tinha 2 filhos, dois jovens, já fase adulto, 16, 18 anos por aí. Aí ele falou, não, Batatinha, eu vou almoçar lá com você. Tá. Mas quando ele fechou o comércio dele,
meio-dia e meio, 1 hora. Aí ele já foi só em casa fazer alguma coisa lá e ir direto para o almoço. Quando ele chegou em casa, chegou uns parentes junto. Aí ele falou, não, falando, nós vimos almoçar com você aqui. Aí o que ele pensou? Como é que eu posso ir almoçar lá no almoço do Batatinha com essas 3 ou 4 pessoas junto? Não tem, eu fui convidar só eu, a mulher e meus filhos. Aí, pô, tentou pôr uma desculpa, falou, não, desculpa não, nós vamos, não, você está cansado, né? Não, nós mesmo, vamos lá, abrir o açougue lá e vamos pegar carne lá e nós mesmo fazemos o almoço. Acabou todo o sonho dele. Então, na realidade, eu falo, cheguei na hora certa, todo mundo jantando. Mas era um jantar, tinha mais comida, e eu já peguei um prato e já fui jantar. Então, na realidade, eu fui jantar, jantei com eles, aquela comida maravilhosa, mas eu poderia ter chegado na hora, chegado tarde, ele já terminou o jantar. Aí, a resposta, eles vão ter que fazer comida só para nós. Eu estou incomodando eles? Estou, é lógico que estou incomodando eles. Mas se eu chegar aqui e todo mundo jantar, eu cheguei tarde para o almoço, mas cheguei muito cedo para a janta. Falou, nós já todo mundo já almoçou agora, você espera para jantar com nós. Você vai ficar lá de 1 hora, 2 horas, até 6 horas para fazer a janta. Então, na realidade, meus queridos, eu cheguei na hora certa para mim, mas para a pessoa que vai me receber, talvez eu estou muito atrasado ou muito adiantado. Então eu chego e falo, fulano, graças a Deus, cheguei na hora certa. Vem o peso da consciência da pessoa. Gente, como é que nós vamos fazer comida para mais 6, 4, 5 pessoas aqui agora, se eu não fiz compra hoje? Quando o mendigo chega na sua casa, aquele povo pedindo, aí você fala, não, eu não tenho porque eu não fiz compra, eu vou fazer compra amanhã. Se você quiser voltar aqui amanhã ou depois, aí eu te dou, porque eu não fiz compra essa semana. Então, na realidade, você falou uma verdade, ou você despistou para não dar. Então, já é uma pergunta, você pode me dar isso? Aí você pode responder a verdade, que não fez compra, e pode responder a mentira, que não fez compra e ter feito a compra. Então, vem a mentira dentro da verdade. Então, meu querido, quando nós pegarmos aqui, a pergunta que a moça me fez, Batatinha, é mentira, viu, gente? Não é verdade, não. A moça não fez a pergunta, não. Mas um dia estava lá aquelas moças que mandam aquele recado pro povo. Aí tá escrito assim, eu tô vendo que você tá aí, isso e aquilo, blá, eu sei que você é de idade, elas fazem aquela propaganda bonita, aí põe a pergunta, você quer namorar comigo? Aí eu fui e respondi para ela assim, tenho. Você tem coragem de casar comigo? Aí pus a brincadeira na frente, kkk, tenho 71 anos, continua com coragem de casar comigo? Aí, então, na realidade, ela viu que foi uma brincadeira, foi com respeito, mas quando eu respondo, tenho, mas será que essa moça vai ter coragem de namorar comigo? Ela perguntou se eu tenho coragem de namorar com ela. Mas não quer dizer que ela vai namorar comigo, não. Ela fez aquela pergunta lá e os bobão ficam tudo doido. Nossa, essa mensagem foi para mim. Eu vou responder para ela que tem. Aquilo ali serve de crítica mais tarde para ela lá, mas as colegas. Aqui esse velho aqui mandou, tem coragem de namorar comigo. Então, na realidade, nunca você deve acreditar e nem deve desacreditar. Por quê? Vamos voltando a outro sentido aqui, meus queridos. Vocês podem achar complicadas as respostas. Então, dentro da primeira pergunta que ela me fez, você tem coragem de namorar comigo? Eu falo, aí eu vou, penso 2 vezes. Se eu falar que tenho, ela vai me criticar. Que um velho de 70 anos não tem condições de gostar de uma menina de 18 anos. Mas se eu falar que não tenho, talvez ele está procurando que quer namorar comigo, se aquilo, ele tem vontade de namorar comigo, se aquilo, ele me ama. Então você vai ficar também nas 2 opções, sim ou não, e eu de cá que recebi a pergunta, vou ficar nas 2 opções, se eu respondo de sim ou se não, que eu vou ser criticado ou que eu vou ser elogiado. Então, dentro dessa possibilidade, um velho de 70 anos, aparece uma moça de 18 anos querendo namorar com ele. Se ele falar que não quer, ele está mentindo. E se ele falar que quer, ele está mentindo. Por que a mentira? Porque se eu falar que não quero, a moça vai pensar, coitado, com dó de mim. Mas qual o velho que não quer ter uma moça de 18 anos? E qual a moça que não vai se envergonhar de sair na rua de mão dada com um velhinho de 70 anos? Aqui é meu namorado. Ou ele falar para os outros, minha namorada. Então, meu querido, vamos voltando lá atrás que eu falei.
Dentro do meu lar, eu nasci. Meu pai católico, minha mãe evangélica. Igreja diferente. Um vai para lá e o outro vai para cá. Aqui nós estamos aqui. Eu estou aqui sem saber qual que eu vou ouvir e qual que eu vou acompanhar. Um vai para um lado e outro para outro. E eu fico aqui, vou para cá ou para cá? Porque o meu pai fala da igreja da minha mãe. Minha mãe fala da igreja do meu pai. Agora, em quem eu devo acreditar? Se eu for acreditar no meu pai, minha mãe vai ficar triste. Se eu for acreditar minha mãe e acompanhar, meu pai vai ficar triste. Então, na realidade, eu vou crescer com duas personalidades. Aí eu vou com minha mãe, chega lá o pastor fala uma coisa. Eu vou lá para outra igreja do meu pai, chega lá o padre vem falando na idolatria, no santo, se aquilo, bam. Aí da minha mãe falou para mim que idolatria lá, aquilo ali é um... Aí eu vou crescer com duas personalidades de acreditar e desacreditar. Mas quando eu for acreditar na idolatria, eu desacreditei em Deus, o Jesus da minha mãe. Se eu acreditar no Jesus da minha mãe, desacreditei na idolatria do meu pai. Então, está escrito lá na Bíblia, ou amarás um ao outro, não poderás amar a Deus e o diabo ao mesmo tempo. Por quê? Como que nós vamos amar a Deus e o diabo dividido? Mas para mim sair de Deus é fácil. E entrar no diabo é fácil. Mas depois que eu entrar lá no diabo, para mim sair dele é difícil. E para mim voltar para Deus poderá ser difícil. Por quê? Eu formei uma membrana entre Deus e a mim. Eu não vejo a Deus mais. Eu vejo aqui o clarão da idolatria. Aqui, não estou vendo Deus de cá. Mas quando eu quiser ver Deus, eu vou ter que fechar a janela de cá e abrir essa de cá. Você entendeu? Aí que vem a resposta. Se eu pegar e te ofender aqui, não, eu vou para casa de fulano, fulano é meu amigo. No dia que meu amigo pisar na bola comigo, não der certo o que eu quis, eu vou voltar para você. Será que você vai ser o mesmo que era quando eu te abandonei pela pessoa nova que apareceu na sua vida? Deus conhece nossos pensamentos, mas o demônio também conhece nossos pensamentos. Por que me abandonaste? Palavra de Jesus. Meu Deus, por que me abandonaste? Uma palavra, última palavra, Jesus na cruz. Mas tem a outra palavra que diz que ele falou, Pai, em tua mão entrego meu espírito. Mas ali, meu Deus, por que me abandonaste? Lá, sababactando, não sei o quê. O rei Salomão falava essa mesma pergunta. Lá no Salmo 21, 22, tem essa mesma pergunta. Meu Deus, por que me abandonaste? Lá, Samabactana quer dizer, me abandonaste, me deixaste. Terceira resposta. Pai, está tudo consumado. Em tua mão entrego meu espírito. Meu Deus, por que me abandonaste? As diferenças nos 4 evangelhos tem essa grande diferença das 4 mortes de Jesus Cristo. Então nós aqui em cima da face da terra, será que naqueles livros, se forem verdade, cada um fez um sentido? Deus vai perdoar Jesus 4 vezes? Pai, em tua mão entrego meu espírito. Mas Jesus foi para o céu, mas levou um ladrão com ele. Senhor, quando estiver no céu, lembra de mim. Agora mesmo, hoje mesmo, estarás no céu junto comigo. Ele consultou a Deus se podia levar aquele ladrão, que está escrito o bom ladrão, existe o bom ladrão e o mau ladrão. Fica em sua mente, responda para si mesmo aonde está o caminho certo.
Então vamos voltando lá atrás agora novamente. A nossa personalidade. Eu fui criado entre um pai evangélico e um pai católico. Mas eu saí daí do lar do meu pai, ele me pôs na escola. Ali na escolinha eu tenho vários professores. Cada uma professora tem uma, a tia que fala, explica de um jeito. A outra explica de outro jeito. Cada um tem sua maneira. Porque se vamos pegar outro assunto aqui agora. Gente, eu estou dentro de uma árvore, ou seja, num caule de uma árvore aqui muito alta, e lá em cima ela tem muitos galhos. São 100, 200 galhos. Cada um galho vai ter um significado, é o que eu estou falando para vocês. Aí as professoras, cada uma aprendeu de um jeito. Elas têm um sistema de falar as coisas. Então você vai pegar 3 pastores de igreja diferente e 3 padres, um padre da católica, outro padre daquela outra que fala assim, frei, outro que fala monge, e vão pegando 3 padres diferentes. Você pega a mesma palavra de um versículo, lá dentro de um título, de um capítulo. Vamos pegar, por exemplo, aqui, Atos dos Apóstolos 17. A ti apresento que aquele que fez o céu e a terra é o dono do mundo e não habitará em santuário feito pela mão do homem. Então vocês vão pegar, vai pôr os 3 pastores de igreja diferente, em sala diferente. Aqui os 3 padres, seja monge, seja freio, ou seja, tem vários sistemas dentro da igreja. Então você pega 3 padres, põe de cá em sala separada e fala para eles explicarem sobre essa palavra. Deus não habitará em santuário feito pelo mão do homem e nem viverá pelo dinheiro. Não deixa nenhum deles conversar com eles. Depois vem de lá e entra todos 4, todos 6, fica um de um lado e outro do outro. Você vai pegar o livro, a resposta de fulano, uma resposta acima de 10 palavras. E não um texto muito comprido. Você vai ler a primeira resposta, o primeiro texto que o evangélico fez. Depois você pega do católico. Depois pega do crente. Depois pega do católico. Assim faz as 6 leituras. E vão comparar as leituras. Ver se uma confere com a outra. As 6 leituras que você fez dos 6 textos que eles fizeram. Todos são diferentes. Cada um tem um ponto de vista diferente. Então, na realidade, nós entramos na escola com 6 professores diferentes. Aí nós terminamos o ensino fundamental. Vamos para o ensino médio. Lá é mais 3 anos com professores diferentes. No primeiro ano nós pegamos um professor, ou seja, 3, 4 professores. No segundo ano, talvez, nós vamos pegar outros professores diferentes. No terceiro ano, outro professor diferente. Aí nós caímos no ensino superior. Aí que nós vamos ter professor diferente novamente. Vamos voltando aqui atrás. Nós entramos na justiça contra uma pessoa. Aí eu tenho que constituir um advogado para que aquele advogado me defenda lá e faça uma acusação sobre o outro para eu ser o vitorioso ali. Mas, falando assim agora de vara, ali naquele conjunto ali tem 4, 5 varas. Aí o seu processo caiu na vara criminal de Joaquim. Nossa, mas eu queria ter caído lá no Pedro, porque o Pedro é mais sincero. Mas, aí quando você vê que seu advogado não está dando, você vai e troca de advogado. Porque os advogados, ele tem sentido diferente. Ele vai entrar com outra petição ali dentro, mudar aquilo que aquele advogado fez e fazer do gosto dele. Aí vai do juiz. Se o juiz que pegou aquela causa ali, ele interpretar que aquele advogado ali está melhor do que o primeiro, ele vai seguir o que o advogado segundo fez. Mas então, se ele achar um erro lá que o advogado fez e ele for honesto, ele vai condenar aquele advogado, que a petição dele não ficou dentro das 4 linhas, falamos assim, igual os políticos falavam. Nós trabalhamos dentro das 4 linhas,
que Deus escreve certo em linhas tortas, mas ele, como aqui nós somos diferentes, nós temos que procurar a linha certa. Então, na realidade, você poderá ganhar a causa ou perder a causa. Tinha um fazendeiro uma fazenda, comprou uma fazendona muito grande, ali perto ali, e tinha um coitadinho que tinha uma chácara lá bem montadinha, a chácarazinha dele, pobrezinha, mas tudo esteirinho dos porcos ali, curralzinho, tudo bem feito, madeira, tudo. Aí o homem falou, vou tomar essa chácara, que um velho desse aí não pode ter uma chácara bonita dessa aí, tem que ser minha. Aí o velho não quis vender, ele entrou na justiça para tomar a chácara do velho. E chegou um juiz lá que disse que o juiz era muito certinho, fazia tudo certo. Aí o compadre, coitadinho, chegou lá no outro e falou, compadre, e agora, compadre? Ele entrou com o advogado lá e disse que o advogado dele é muito bom, e chegou um juiz novo aí, e eu vou perder minha chácarazinha. Falou, compadre, você vai perder sua chácara. Porque nós não sabemos o que sai na cabeça do juiz. O outro falou, não, aquele juiz ali é muito correto. Aquele juiz ali não aceita propina. Ele pode ser rico do jeito que ele for, que o juiz não aceita propina. Ele não aceita ser subornado. Aí o velhinho foi para casa, pensando, meu Deus, como que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro, isso e aquilo, mas o mundo falou que ele é correto. Ele é uma pessoa digna de fazer um serviço bem feito, falamos assim. Aí quando foi passado uns 15, 20 dias, aí o rapaz contou, compadre, como é que foi? Aí falou assim, compadre, você me falou bem, me custou uma leitoa. Eu escolhi uma leitoa das mais bonitas e mandei para o juiz. Foi causa ganha. Ele falou, mas compadre, mas aquele juiz não aceita propina. Aquele juiz, ele é correto. Ele falou, compadre, mas eu não mandei a leitoa no meu nome, não. Mandei no nome de fulano. Então, na realidade, o juiz era correto. Quando chegou a leitoa lá, como foi o ricão que mandou para ele, ele falou, eu não sou comprado. O velhinho ganhou a causa. Então, na realidade, nós aprendemos uma escola do mundo inteiro, que o mundo inteiro sabe que nós somos errados. Agora, pensa bem, meus queridos. Tanta pergunta e tanta resposta, cada resposta tem duas perguntas, uma negativa e outra negativa, e vão gerando positivo e negativo. Como que nós chegamos a um espaço onde nós temos que saber que nós somos certos? Porque, na realidade, as respostas, todas, têm um significado duplo. Eu falo uma conversa para uma moça, ela vai entender se eu estou falando ali com duplo sentido. Eu dou um olhar para uma criança, a criança já sabe o que eu quero, se eu vou xingar ela ou se eu vou elogiá-la. Porque o meu olhar, ele pode ser acompanhado de um olhar de paz, de amor, de um sorriso, e pode ser acompanhado por um olhar. A criança já sabe. Se ele olhou para mim com esse sistema, desse olhar feio, cara feia, eu tenho que cair fora, senão ele vai... Então, na realidade, um olhar, ele traz muitas das coisas. Dentro da nossa cabeça, tem o bem e o mal. Você tem condições de analisar as pessoas que falam que te ama, e tem condições de analisar as pessoas que falam que te ama, mas são falsos. Então, na realidade, vamos voltando aqui agora. Então, eu nasci num lar que tinha duas religiões. Eu nasci de um pai moreninho, pretinho, e de uma mulher branquinha, loira. A minha cor, ela não veio nem branquinha, loira, e nem pretinho do cabelo enrolado. Eu vim entre meio, aquele moreno de uma cor talvez bonita, jambo, o que seja aquilo, que é as cores que falam que são bonitinhas. Então, a criança nasceu no meio. Mas quando eu nasci dentro de em duas religiões, eu já vou crescer ali sem saber para onde eu vou, para a direita ou para a esquerda. Eu vou fazer uma pergunta para a menina aqui e ela vai me responder sim ou não. Se você vai chegando na sua casa, de cá está um jacaré de 5 metros de tamanho, e de cá uma onça pintada, em qual portão que você vai primeiro? Qual portão que você vai arriscar atravessar? No portão que está o jacaré lá com a boca aberta para te pegar, ou no outro lado que está a onça pintada? Jacaré. Você vai no jacaré.
Tá vendo? Ela já fez a escolha rapidinho, ela vai do lado do jacaré. Eu, como eu já vou no lado da onça pintada. O porquê, Batata, você escolhe a onça pintada? Porque ela foi pintada ali no portão. Então ela não tem nada de ânimo, porque ela é uma foto feita ali na parede. Uma onça pintada e um jacaré vivo. Então, na realidade, se você for pegando a essência da palavra, aí eu falei, eu vou na onça pintada. Por que você vai? Porque ela foi pintada. Então, a onça pintada. Igual uma vez eu estava num lugar lá num bairro, onde tinha uma casa abandonada, um cara desenhou um cavalo na parede, mas tão bonito o cavalo, quem olhasse assim o desenho do cavalo, era um cavalo que estava na parede lá de verdade. E o capim foi crescendo e foi tampando ali aquele capim comprido, os pés do cavalo por baixo ficou no capim. O capim tampava o pé do cavalo. E eu estava a uma distância assim, no outro lote assim, uns 10 metros de distância daquela foto. E vinha um cavalo de lá para cá, quando o cavalo viu aquele cavalo, ele veio e foi direto na parede. Quando chegou lá que cheirou a parede, não era um cavalo, era uma foto, um cavalo pintado. Mas até o animal, você já viu o pessoal pôr um passarinho brigar no espelho? Você põe um passarinho, aqueles pardal, aqueles curió, aqueles passarinhos que briga, e ele vai no espelho. Você já viu um gato assustar com ele no espelho do outro lado? Você já viu o cara pôs uma televisão lá, naqueles brincadeiras lá? Naquele tempo não tinha IA, não. O cachorro assistindo televisão, uma televisão bem grande na parede, aí passou uns bichos assim, o cachorro saiu e foi rodear para o outro lado para ver se ele ia sair lá na outra porta, que lá ele encontrava com eles. Então, na realidade, todos nós temos nosso pensamento da ilusão, o ilusionismo. Então, nós vivemos através das pessoas que fazem aquelas propagandas mentirosas. Mas vamos voltando aqui a Deus agora. Meu querido, já está terminando o meu vídeo aqui agora, quase terminando já. Então, na realidade, vamos chegar até a Deus, vamos voltar lá a Deus novamente. Então você formou uma membrana entre você e Deus e foi amar o diabo. Ou amarás o Deus ou o diabo. Mas aqui na terra tudo é mais fácil. Abandonei a Deus e vou. Agora, se você acredita que Deus sabe seus pensamentos, no dia que você é decepcionado aqui do lado do diabo e você quer voltar para Deus, aí você vem todo bonitão. Deus, eu me converto a ti agora, isso e aquilo, barabam. Mas, meu querido, vamos pegar aqui um Pedro que não é o Pedro. E tem outro Pedro que não é o Pedro. 3 Pedros diferentes de um para o outro. Pedro. Está escrito. Melhor seria não ter conhecido a verdade. Em Bíblia diferente fala. A palavra santa, a palavra sagrada. Aí ele fala. Melhor seria para ti não ter conhecido a palavra santa. Melhor para você não seria ter conhecido a verdade de Deus do que conhecê-la e não pôr em prática. Então você conhece a verdade e não põe em prática. Mas aí Pedro fala, conclusão, Pedro fala, melhor seria não ter conhecido a palavra do que conhecê-la e jogá-la para trás e não segui-la. Aí Deus fala, o cachorro voltará ao seu vômito e o porco voltará à lama. Significado, eu era um bandido, me converti a Deus. Aí eu engano todo mundo aqui, em cima da face da terra. Aquele ali era um bandido, era isso e aquilo. Hoje é um servo de Deus, é um homem de Deus, prega a palavra, vamos segui-lo. Amanhã, ele retorna ao mal, porque Pedro falou, você acredita na Bíblia? Eu não acredito não, nessa palavra eu não acredito. Então Pedro falou, o cachorro voltará ao seu vômito. Aquele homem que era bandido, ex-bandido, ex-estuprador, isso e aquilo, barabam, voltou e se regenerou agora e se converteu a Deus. Mas Pedro falou, ele retornará ao mal, que o cachorro voltará ao seu vômito, e o porco, por bem dado banho que seja, perfume, quando ele vê a lama, ele entra dentro dela. O pato, você pode pegar um ovo de pata e colocar numa galinha lá para ela chocar. Quando nascer, a galinha reconhece ele como filho. Você nunca deixa ele liberando a água. Mas o instinto dele é água. Se um dia, quando ele tiver com 2 meses, 3 meses, já aquele patinho bonitinho, andando com aquelas perninhas bonitinhas, bam, bam, bam,
que você, se ele passar beirando a água, ele sabe nadar. Porque o instinto dele é aquilo. A mesma coisa que eu falo para vocês. Meu querido, quem nasceu num berço de ouro, tem condições de se prosperar ao bem, a Deus. Mas quem nasceu no berço da maldade, ele poderá se regenerar um dia e se converter a Deus. Mas a matriz dele nasceu ali. A moça tem o cabelo bem, aquele cabelo bonito que faz assim, fica aquele cabelo bonito, ela não se contenta com ele. Vai lá no salão, manda fazer. Manda sair com o cabelo corridinho, aquele cabelo bonito, igual tem vezes, amanhã a moça vai fazer meu cabelo, aí eu saio com o cabelo retinho. No outro dia ele está esparramado outra vez, porque a tendência dele é essa. Então, na realidade, meu querido, aquela morena que fez aquele cabelo daquele jeito, se ela rapar aqui e tudo, quando ele for crescendo, vai crescendo aquele modelo de cabelo bonito outra vez, que ela faz, mas ela não se contenta com o que tem, quer mudar novamente. Porque bonito é o jeito que você nasceu. Então falamos assim, Deus, será que tem uma palavra que Jesus falou? Se se envergonhar de mim, também me envergonharei de você. Se você se recusar a conhecer a Deus, Deus poderá também te reconhecer aqui na face da terra. Porque você foi o mal. E Deus sabe que é verdade. Mas a palavra de Pedro, ela é verdadeira para você que saiu do mal e entrou no mal. Volta para o mal. Mas para alguns, eu conheci um senhor que morreu agora um ano atrás, com 96 anos. Até aos 30 anos ele bebia pinga. Você precisa ver o tanto de pinga que ele bebia. No dia que ele falou, nunca mais, falou para o meu pai, compadre Mané, nunca mais eu ponho pinga na boca. Isso ele demorou 50 e tantos anos, sem nunca mais pôr uma bebida na boca. A única coisa que ele tomava de garrafa, era Coca-Cola. Nada mais, nem café, nada ele não tomava mais. Passou mais de 50 para 60 anos sem tomar uma pinga. Então, para aquele homem, e para mim que conheci ele, aquela palavra que Pedro falou, que o cachorro volta ao seu vômito, ela não é verdadeira. E eu conheço mais pessoas também que nunca mais voltou à bebida. Nunca mais voltou ao mundo do crime. Mas eu conheço um rapaz também que saiu na maldade, virou pastor. Um dia eu falei com ele. Falou, agora nunca mais acabou minha vida. Aquela vida de... Acabou tudo, nada mais existe. Eu falei, cuidado. Você conhece bem a Bíblia? Conheço. Conheço a Bíblia de lado a lado e acredito nela. Eu falei, você conhece Pedro 2? Ele falou, o que tem Pedro 2? Aí eu falei para ele, melhor seria não conhecer a verdade, a palavra santa, do que hoje conhecê-la e não colocar em prática e jogar para trás. Ele falou, isso aí para mim não tem validade. Eu falei, então você não acredita na Bíblia. Porque Pedro fala aqui, o cachorro voltará ao seu vômito. Agora, para você provar para mim que essa conversa é mentirosa, você nunca mais poderá voltar ao mundo das drogas. Ele falou, não, eu não volto mais, mas essa conversa que a gente está falando, ela é mentirosa. Eu falei, então está dentro da Bíblia. Passou pouco tempo, ele foi lá para o Paraguai, tomar conta de uma igreja lá. Lá ele cantava na banda de música, ele batia aquele instrumento, mandava foto para mim dele batendo videozinho. Então, na realidade, quando pensa que não voltou tudo, já tem 2 anos outra vez, acabou, nada de igreja mais. Tem vezes que vejo na rua, dormindo na rua, os pés tudo rachado, faz até dó a gente ver aquilo ali. Mas na realidade, meu querido e minha querida, vamos começando aqui agora. Tem alguma pergunta para mim? Não tem nada para mim, não? Tá aí, você me ama? Tem alguma pergunta dessa aí para mim? A moça tá... Essa moça, falei para ela, te amo. Ela tornou a procurar outra vez. Batata, você me ama? Te amo. Batata, você me ama? Eu falei, você sabe que eu te amo. Eu dou a minha vida por você. Ela respondeu para mim, antes que o galo cante, você me renegará por 3 vezes. Foi as 3 vezes que Pedro falou para Jesus, eu te amo, dou minha vida por você. Mas então não é aquele Pedro 2 ali não, é aquele Pedro que foi lá e suicidou. Porque lá em Mateus está escrito,
alguém vai me trair, quem será? Ah, daquele que me trair, melhor seria não ter nascido. Porque se ele me trair, ele vai morrer. E aconteceu que Pedro morreu. Quando ele viu Jesus preso, entrou na consciência dele, correu lá e foi lá no mar e suicidou. Então o Pedro que continuou na Bíblia, não é o Pedro que dedou Jesus, porque aquele se acabou, aquele morreu. Aí veio outro Pedro, o discípulo de Jesus morreu. Após 60 anos apareceu outro Pedro, do qual fez este livro que fala sobre essa palavra. O cachorro voltará a seu vômito. É o terceiro Pedro. O primeiro suicidou, o segundo Pedro que continuou, morreu, que foi pregar Jesus, morreu também. Você vê lá como morreram os discípulos de Jesus, ele morreu também. Então, na realidade, o terceiro Pedro é o que fez esse evangelho aqui, que eu acho que ele não sabia de nada também, que ele entrou lá sem saber de nada. Entrou lá através de seus livros que acharam lá e deram o nome de Pedro. Então, na realidade, meus queridos e minhas queridas, para vocês que têm alguma dúvida, vamos procurando que vocês vão sabendo mais alguma coisa sobre essas coisas de que eu nasci aqui eu me esbanjo para os dois lados. Não, ou amarás a um ou o outro. Pedro garantiu para Jesus, eu te amo, eu te amo, eu te amo, darei minha vida por você. Jesus falou, até que o galo cante, você me renegará 3 vezes. Não conheço esse homem, nunca ouvi falar nesse homem. Negou Jesus as 3 vezes, quando ele negou as 3 vezes, que ele assustou, se arrependeu, foi lá e se suicidou. Então, na realidade, meus queridos, estive com vocês aqui agora, e amanhã estarei com vocês novamente. Eu ultrapassei o tempo do limite, mas eu vou pôr só uma fotinha no início aqui, uma aberturazinha, e o vídeo está com vocês a partir do meio-dia, 1h da tarde. O YouTube vai estar lançado já com ele, viu? Um abração, meus queridos, paz e amor.